Olá, pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas no módulo Biologia 4. Hoje, na nossa aula, nós vamos aprender a respeito do sistema nervoso. O sistema nervoso, ele é uma rede complexa de nervos que liga vários órgãos ao nosso cérebro, que é o órgão central do comando, da inteligência e o controle do corpo humano. E o sistema nervoso, ele tem a função de regular e coordenar todas as atividades corporais. Além disso, ele garante o funcionamento e a integridade do corpo humano e envia comandos para outros sistemas. A unidade funcional do sistema nervoso é a célula nervosa, que pode ser de duas categorias, os neurônios e as células da glia, ou neuroglia. O neurônio, são células especializadas por onde se propaga um impulso nervoso. As células de glia são células que têm a principal função de sustentar e nutrir os neurônios. No caso do encéfalo, ele representa cerca de metade, dos tipos de células do volume encefálico é composto por células da glia. Os neurônios, eles são formados por um corpo celular central, por terminações que partem desse corpo central, chamados dendritos, e uma ramificação maior, que é denominado de axônio e que termina em outras ramificações, que podem se subdividir em outras ramificações, chamadas de terminais do axônio. O axônio ele é envolvido por uma estrutura isolante denominada de bainha de mielina. E entre essas bainhas, nós temos os nódulos de Ranvier. Os neurônios eles podem se comunicar por estruturas denominadas de sinapses, que são, na verdade, a interligação entre uma célula neuronal e uma outra célula neuronal vizinha. As ramificações dendríticas recebem um impulso nervoso numa célula. Estas se propagam pelo axônio até chegar nas terminações axônicas e, a partir daqui, o impulso nervoso passa para os dendritos da célula seguinte. Então, esse processo é o denominado impulso nervoso. E a propagação desse impulso só ocorre no sentido dendritos-axônio. O axônio ele pode chegar a medir mais de 1 metro, dependendo da região onde ele se encontra. E esse impulso nervoso ele é mediado por neurotransmissores. Os neurônios eles podem ser classificados quanto à sua forma, E aí, nesse caso, nós temos os neurônios unipolares, que vão possuir apenas o axônio, além do corpo celular. Os neurônios bipolares, que vão possuir apenas um dendrito e um axônio. Os neurônios pseudo-unipolares, que vão apresentar apenas um prolongamento que parte do corpo celular. E aí, esse prolongamento se subdivide em dois e um desses prolongamentos vai assumir o papel de dendritos e o outro o papel de axônios. E os neurônios multipolares, que é a forma clássica que nós conhecemos, os neurônios, e que vão possuir dois tipos de prolongamentos, os dendritos e os axônios. Quanto à função, os neurônios podem ser do tipo sensitivo ou aferente, que são aqueles neurônios que vão receber os estímulos produzidos fora do corpo, e internamente. Ao receberem esses impulsos, eles passam esse estímulo para células denominadas de interneurônios ou células de associação, células nervosas de associação, e que tem a função aí de conectar um neurônio a outro, sendo encontrados aqui no sistema nervoso central, mais precisamente na medula espinal.
E a terceira classe de neurônios são os motores ou eferentes, que ao receberem a informação repassada pelos interneurônios, vão conduzir a resposta, né, produzida pela medula espinhal para glândulas, músculos lisos ou estriados. Ele também é chamado de neurônio motor. O sistema nervoso, ele se subdivide em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo, erroneamente chamado de cérebro, que é essa região mais nobre do sistema, e a medula espinhal, que se prolonga a partir do encéfalo e percorre o interior da coluna vertebral. Já o sistema nervoso periférico, ele é composto por nervos e glânglios, que são concentrações de células nervosas que podem ocorrer ao longo do corpo. O sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo, tá? E pela medula espinhal. O encéfalo, ele está contido dentro da caixa craniana, né, protegida aí de impactos, e é composto pelo cérebro, pelo tronco encefálico, pelo cerebelo e pela medula espinhal. E a medula espinhal se aloja já no interior da coluna. Tá? O encéfalo seria a região mais voltada aí para as atividades ligadas à razão, à inteligência, ao controle também da temperatura corporal, da pressão sanguínea e do equilíbrio. Já a medula espinhal, ele vai se alojar aí no interior da coluna, né, da coluna vertebral, e trata-se de um cordão cilíndrico que tem a função de transmitir mensagens vindas do encéfalo para outras partes do corpo e levar os estímulos recebidos até o encéfalo. É da medula, então, que parte os nervos conhecidos como nervos espinais. A medula espinhal, ela basicamente ela é o centro dos arcos reflexos que nós vamos ver mais adiante. Apesar de ele estar subordinado ao encéfalo, ele pode agir de forma independente deste. O sistema nervoso central, no caso aqui o encéfalo, ele é composto por duas regiões bem definidas, com cores diferentes, que são denominadas de substância cinzenta e substância branca. A substância cinzenta no encéfalo, ela fica na parte externa, né? Ou seja, na superfície, enquanto que a substância branca fica mais localizado para o seu interior. Esta posição se inverte na medula espinhal, em que a substância branca fica mais para a superfície, enquanto que a substância cinzenta ela fica localizada na região interna. O que seria a substância branca e a substância cinzenta? A substância cinzenta ela é formada por os corpos celulares dos neurônios e dendritos. Então, seria essa região aqui. Já a região da substância branca seria formada pelos axônios e essa cor branca se deve à presença da bainha de mielina, que confere essa cor. Vamos primeiramente verificar o que seria o encéfalo, que compõe aí o sistema nervoso central. Então, o encéfalo é uma parte formada por bilhões de neurônios, é a parte mais nobre desse sistema e pode ser subdividida em cérebro, em tálamo e hipotálamo, que seria essa região aqui, o mesencéfalo, que seria essa região do teto, o cerebelo, a ponte e o bulbo. Além disso, o encéfalo ele é dividido em regiões denominadas de telencéfalo, que é basicamente composto pelo cérebro,
o diencéfalo, que é composto pelo tálamo e hipotálamo, o mesencéfalo, que é o teto, chamado de teto, metencéfalo, que é composto pelo cerebelo e pela ponte, e o mielencéfalo, que é composto pelo bulbo. Do diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo são estruturas que nós compartilhamos com outros animais e são regiões um pouco mais primitivas do encéfalo, enquanto que a região do cérebro, que é o telencéfalo, ela é mais recente dentro da evolução e é responsável pela inteligência. O cérebro. O cérebro é o principal órgão do sistema nervoso e nessa camada mais externa que nós vemos é a chamada córtex cerebral. É essa região do córtex, tá? Que é basicamente composta pela substância cinzenta, que é responsável pelo processo da inteligência, ou seja, envolve o pensamento, envolve atividades sensoriais como a visão, a audição, o tato, o paladar, a fala, a memória e o controle dos movimentos voluntários do corpo e pensamentos elaborados. O cérebro ele pode ser subdividido na região chamada de lobo frontal, tá? Que fica na parte frontal do cérebro, né? O lobo parietal, na parte de cima do cérebro. A parte de trás é chamada de lobo occipital e a parte lateral é chamada de lobo temporal. O cérebro, ele, quando visto, né, anatomicamente, ele é subdividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E, além disso, o cérebro ele é protegido por membranas, tá, denominadas de meninges. Essas membranas, elas são três tipos, tá? A membrana interna é chamada de pia mater, a membrana intermediária é chamada de aracnoide e a membrana externa é chamada de dura mater. O tronco encefálico. O tronco encefálico é composto pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo. É toda essa região após, né, que fica abaixo do cérebro. O mesencéfalo ele é a menor parte do tronco encefálico e é responsável por funções como a visão, a audição, os movimentos dos olhos e os movimentos do corpo. Já a ponte, ela está situada aqui entre o bulbo e o mesencéfalo, tá? E é uma grande massa ovoide que participa de várias funções como controle da respiração. E também é aqui que atua a passagem de fibras nervosas que ligam a medula ao cérebro. Já o bulbo tem a função relacionada com a respiração e é considerado um centro vital. O cerebelo é uma estrutura localizada abaixo e posterior ao encéfalo, tá? Posterior à região do cérebro, e é uma estrutura que é responsável pelo controle motor. Ele garante principalmente o equilíbrio, o tônus muscular e a movimentação. Aqui uma foto, né, anatômica desse cerebelo, localizada aqui abaixo e posterior ao cérebro. O sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é composto pelos nervos, tá, que estão ligados aqui à medula espinal. Então, nós vamos ter 12 pares de nervos cranianos, tá, que se ligam ao encéfalo, e 31 pares de nervos raquidianos ou espinais que vão se ligar à medula espinal.
O sistema nervoso periférico ele tem a função de conectar todas as partes do organismo ao sistema nervoso central. E ele é formado por duas categorias de nervos distintos, né? Como nós já vimos, os nervos cranianos e os nervos raquidianos. Nesse caso, os nervos que saem tanto do encéfalo quanto da medula espinhal, eles vão transmitir, no caso aqui, os nervos cranianos vão transmitir mensagens sensoriais e motoras e os nervos raquidianos vão ser responsáveis por absorver estímulos do ambiente. O sistema nervoso periférico ele é subdividido em sistema nervoso voluntário e sistema nervoso autônomo. Então, o sistema nervoso voluntário é formado por movimentos, né, por nervos responsáveis pelos comandos de movimentos voluntários e está ligado diretamente ao músculo estriado esquelético. Já o sistema nervoso periférico autônomo, ele está ligado às ações involuntárias e comandam, por exemplo, órgãos que contém músculo estriado cardíaco e músculo liso, ou seja, o coração e os órgãos internos, principalmente os órgãos do sistema digestório. O sistema autônomo, ele ainda é subdividido em sistema simpático, parasimpático e entérico. Nesse caso, o sistema simpático, ele é responsável, tá, pelas situações, por colocar o organismo em estado de alerta quando diante de situações de estresse. Então, por exemplo, ele é responsável em dilatar a pupila, inibir a salivação, relaxar os brônquios, acelerar os batimentos cardíacos, inibir a atividade do estômago, tudo isso preparando o corpo para situações de emergência. Esse sistema nervoso simpático, ele é mediado e controlado por hormônios, como a acetilcolina e a adrenalina. Já o sistema nervoso parasimpático, ele vai promover um efeito contrário, ou seja, um efeito antagônico. Ele vai induzir os órgãos ao relaxamento e é mediado pelo hormônio acetilcolina somente. Como ocorre a propagação do impulso nervoso? O impulso nervoso ele propaga-se através da membrana, né, pela superfície da membrana do neurônio. Então, um estímulo ocorre, um neurônio capta esse estímulo e repassa ao longo de uma sequência de células nervosas. Tá? Então, como ocorre esse processo da propagação do impulso nervoso? Então, quando a célula recebe esse impulso, ocorre a seguinte situação. Antes de receber o impulso, o neurônio ele está num processo chamado de potencial de repouso. Ele está polarizado, tá? E nós vamos ter aí maior quantidade de sódio para fora e potássio para dentro da célula. Quando ocorre um estímulo, ocorre uma mudança de polaridade. A célula passa a bombear por meio de transporte ativo. Ele passa a bombear o sódio para dentro da célula, tá? E isso vai fazendo com que ocorra uma mudança na polarização. Ou seja, antes, no repouso, a célula, a parte externa do neurônio estava positivo e com potencial positivo e o neurônio estava com potencial negativo. Quando ocorre o processo do impulso nervoso, ocorre uma despolarização, ou seja, o sódio ele entra para dentro da célula, fazendo com que ocorra uma mudança na polaridade, que passa a ser
positiva para dentro e negativa para fora. E à medida que o impulso vai correndo, vai ocorrendo essa despolarização. Porém, esse processo ele é muito rápido. Então, nós temos aqui o impulso ocorrendo, só que rapidamente o neurônio volta a ficar em potencial de repouso. Tá? Então, o processo do impulso nervoso ele é sequencial, ele não ocorre tudo ao mesmo tempo. Então, a entrada de sódio dentro do interior da célula, tá? Ela é muito rápida, mas ao mesmo tempo ela já retorna para fora. Então, esse conjunto, né, esse processo, ele é muito rápido, ele ocorre em cerca de 5 milissegundos, tá? E esse conjunto de alterações sequenciais é que garante a transição do potencial. Então, esse processo é chamado de potencial de ação. Essa mudança faz com que os canais, tá, de sódio fechem-se e provoca a abertura dos canais de potássio que sai por difusão, que acaba repolarizando a célula. Então, nós tínhamos o sódio, né, para fora e potássio para dentro. Então, quando ocorre o impulso, a posição desses íons se inverte, mas rapidamente é repolarizado. Quando ocorre a transmissão desse potencial nervoso, ocorre lá no final, tá? Das terminações axônicas. Quando esse impulso chega ao final das terminações axônicas, ocorre a liberação de neurotransmissores que vão estimular ou inibir as células. Esses neurotransmissores, eles são produzidos pelos próprios neurônios e são encontrados dentro de bolhas chamadas de vesículas sinápticas neuronais. Elas são liberadas por exocitose. Então, verifiquem aqui no processo que o impulso ele vem, estimula essas vesículas. As vesículas elas são liberadas por exocitose. Os neurotransmissores são captados dentro da fenda sináptica, tá? Esse espaço entre uma terminação axônica e uma terminação dendrítica, tá? De uma célula para outra. Então, essa região, esse espaço é chamado de fenda sináptica. Então, esses neurotransmissores são transmitidos de uma célula para outra e são captados por receptores altamente específicos. Tá? Então, nós podemos ter dois tipos de neurotransmissores. Neurotransmissores que excitam, tá? Que vão provocar a despolarização, e os inibitórios. Tá? Então, esse processo ele é muito rápido. E quando visto em microscópio eletrônico, é como se nós tivéssemos, se a gente pegasse o tecido nervoso, né, e possibilitasse ver esses impulsos ocorrendo, é como se fosse uma tempestade, porque ele ocorre muito rápido. Então, os principais neurotransmissores que nós encontramos nesse processo são a adrenalina, que vai promover, por exemplo, a luta ou a fuga, né? Quando o corpo entra em um processo de estresse e uma situação de perigo, é esse neurotransmissor que vai ser responsável em deixar o corpo em alerta para a fuga ou a luta. Já a acetilcolina, ela está muito mais ligada à aprendizagem. A noradrenalina, ela está responsável pela concentração e pelo alerta. A endorfina é liberada em processos que causam dor. Então, quando nós sentimos muita dor, é liberada a endorfina para inibir, tá, esse processo. Então, ele pode causar euforia e também o relaxamento. Já a serotonina, ela é responsável pela produção, pela mudança do humor, causando bem-estar. A dopamina, ela é responsável por estimular, tá, o prazer. Então, em estímulos agradáveis, ela vai produzir, produzida a dopamina, e essa dopamina ela vai dar a sensação de prazer para o corpo. Já o GABA, que é o ácido
aminobutírico, ele vai ser responsável em trazer calma para o corpo, né? Uma sensação de relaxamento. O glutamato ele está relacionado com a memória e a aprendizagem, e a ocitocina ela é produzida em situações, por exemplo, na amamentação, ela vai criar vínculos, né, e trazer aí o sentimento da empatia e do amor. Agora vamos ver o processo chamado de arco reflexo ou ato reflexo. Os arcos reflexos, ou simplesmente reflexos, são respostas automáticas involuntárias a um estímulo sensorial, ou seja, são situações em que, diante de um estímulo, tá, ocorre uma resposta sem que envolva a participação do encéfalo. Ou seja, esse estímulo ele é interpretado pela própria medula espinal. Tá? E, nesse caso, envolve os impulsos nervosos que percorrem um caminho chamado de arco reflexo. Tá? Esse arco ocorre no sentido em que você tem um estímulo, tá? Esse estímulo é captado por um neurônio sensitivo. Esse neurônio sensitivo vai propagar o impulso nervoso, tá? Vai passar por gânglios. Esse impulso ele vai ser recebido por neurônios especializados chamados neurônios associativos, que vai levar e interpretar esse estímulo, e a resposta será captada pelo neurônio motor, que vai novamente levar essa resposta para a região de origem do estímulo. Ou seja, ele vai trazer uma resposta do que deve ser feito diante do estímulo. Então, por exemplo, se eu coloco a mão no fogo, tá? Esse estímulo, que é o fogo, vai liberar aí um impulso nervoso que vai ser interpretado lá na medula espinal, e a medula espinal vai mandar uma resposta: olha, tire a mão do fogo, porque senão você vai acabar se machucando. E aí ocorre a retirada automática involuntária, tá? Por que involuntária? Porque não passa por um processo de análise, de um processo de tomada de decisão do cérebro, que é a parte mais nobre do sistema nervoso, tá? Esse processo é um processo automático, irrefletivo e involuntário. Então, aqui mostrando, por exemplo, um dos mais conhecidos processos de arco reflexo é o estímulo patelar. Quando o médico ele se utiliza de um martelinho e ele bate numa região específica da patela, que é um osso do joelho, isso provoca um estímulo que faz com que a pessoa levante o joelho, a perna, né, de forma involuntária, sem ele perceber. Tá? Agora, as doenças que podem afetar o sistema nervoso. O principal deles é o mal de Parkinson. O que seria o Parkinson? É uma doença que afeta, né, o sistema nervoso central e principalmente, seu principal sintoma é a presença de movimentos involuntários. O que seria o mal de Parkinson? Seria uma degeneração de parte do cérebro, que é o mesencéfalo, que coordena os movimentos. Então, a pessoa ela passa a ter uma certa dificuldade de controlar os movimentos, porque há uma degeneração dessa região cerebral que é responsável por esses movimentos, que é o mesencéfalo. Então, a pessoa vai ter alguns sintomas, como, por exemplo, o primeiro sintoma deles é o tremor das mãos. Depois, à medida que a degeneração vai acontecendo, a pessoa vai começando a ter rigidez nas costas, expressões faciais são alteradas, o corpo ele se inclina, né, numa postura encurvada, os braços têm uma dificuldade de se abrir, né, tremores, quadril e joelhos flexionados, uma marcha embaralhada e assim por diante. Já o mal de Alzheimer, que muitas pessoas confundem com o mal de Parkinson, é uma doença diferente. Ele também é uma doença degenerativa, tá? É uma das doenças mais comuns de demência,
Tá? E é uma degeneração progressiva. Por que progressiva? Porque há uma destruição progressiva das células cerebrais. Elas deixam de formar sinapses. Quando elas deixam de formar sinapses, elas acabam criando esses espaços dentro do cérebro. Né? É como se a pessoa estivesse perdendo partes do cérebro. Deixam de se formar sinapses. E isso causa alterações na memória, a pessoa esquece muito frequentemente, tá? A fala fica comprometida, a pessoa esquece palavras, a pessoa fica desorientada e pode evoluir para uma depressão grave, agressividade, alterações de personalidade, até ocasionar a morte. E ela não, por enquanto, né, tanto o mal de Parkinson quanto o Alzheimer, pode ter tratamentos, né, mas acaba sendo fatal. A esclerose múltipla é uma doença que afeta a cobertura protetora dos nervos por conta de uma falha do sistema imunológico do indivíduo. Então, o sistema imunológico irá atacar as células nervosas, reconhecendo-a como invasoras e não como células saudáveis. E ele vai destruir justamente a bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela vai se degenerando e isso vai comprometendo a saúde, tá, da pessoa, promovendo a perda da visão, dor, fadiga, perda da coordenação motora. Os principais sintomas da esclerose múltipla são a depressão, uma visão turva, tá? Formigamentos, dormências, incontinência urinária, entre outros. O acidente vascular cerebral também é uma doença bastante comum, basicamente é a causa mortes mais prevalente no Brasil, tá? Quase 70%. Nós temos uma grande produção, né, nós temos uma grande incidência de acidente vascular cerebral na nossa população, é a principal forma, né, de morte no Brasil. E ela pode ser de dois tipos. O acidente vascular cerebral, ele basicamente é uma interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. E ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser do tipo isquêmico, em que você tem um trombo, ou seja, uma interrupção causada por um coágulo, tá? Que faz com que ocorra uma interrupção no fornecimento sanguíneo, né, para uma determinada região cerebral. E o AVC hemorrágico, em que ocorre uma ruptura do vaso sanguíneo. Tanto o isquêmico quanto o hemorrágico, ele pode provocar a morte do tecido cerebral na região atingida, ocasionando a morte. Ok? E é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.